A destilação caseira é um hobby muito satisfatório e gratificante. Se você gosta de resolver problemas, pensar de forma criativa, coisas nerds, ciência, história ou simplesmente apreciar uma bebida realmente boa, isso pode se tornar sua próxima obsessão. Mas existem algumas regras de segurança que você realmente precisa seguir para fazer isso corretamente. É o seguinte, pessoal. A destilação caseira tem uma má reputação entre grande parte do público em geral, mas na minha experiência, a destilação caseira é muito mais segura do que o hobby de defumar carne. Desde que você tenha um pouco de bom senso e siga essas regras, então se você está pensando em começar a destilar, prove que todos esses normais estão errados seguindo essas 9 regras que eu vou apresentar para você. Sim, toda essa questão do metanol vai aparecer neste vídeo e eu vou explicar. A regra mais perigosamente catastrófica fica para o final, para não assustar ninguém logo de cara. Vamos começar com a primeira regra, número 1. Álcool com mais de 40% de teor alcoólico é inflamável. Bem óbvio, né? A maioria das pessoas sabe disso. Mas, especialmente como destiladores caseiros, podemos cair na armadilha de pensar no álcool como uma bebida e não como um produto químico que deve ser tratado com um pouco de respeito. Então só lembre-se e esteja ciente de que esse negócio é inflamável. E na verdade, ele pode queimar quase de forma invisível, o que o torna ainda mais perigoso de certa forma, porque pode estar queimando e você nem perceber. Isso se resume ao bom senso e um pouco de respeito. Se você estivesse em uma sala com gasolina derramada e potes abertos espalhados, você provavelmente não vai acender um cigarro ali, mas vê pessoas fazendo isso com álcool. Sendo totalmente honesto aqui, estou fazendo um vídeo sobre segurança, falando de prevenção contra incêndios, e fiz algo realmente idiota nesse vídeo. Se você encontrar, veja se consegue me avisar que percebeu sem contar para todo mundo nos comentários aqui embaixo. Vamos rir. Na próxima faço melhor. Se você derramar, limpe. Fique atento porque o problema mesmo é o vapor, não o líquido. Se derramar líquido, limpe com um pano que ainda é inflamável. Mantenha o equipamento de segurança contra incêndio por perto e à mão. Não seja bobo e pense no armazenamento adequado do seu álcool, especialmente se você for armazená-lo com um teor alcoólico mais alto. Mais uma vez, é muito fácil esquecer o que temos em mãos aqui e pensar nessas coisas apenas como uma bebida e não como um veneno de verdade. Quer dizer, tecnicamente é isso mesmo. Em breve vou falar sobre os materiais que você deve e não deve usar. No momento, quando falo em proteger a bebida, estou falando em proteger todo o resto da bebida alcoólica. Mais uma vez, pense nisso como álcool metilado ou gasolina, e o bom senso vai te ajudar a entender. Rotule suas coisas para saber o que tem dentro, coloque em um lugar seguro e que não possa ser acessado facilmente. Não vou dizer como ser pai, você conhece seu filho melhor que eu. É só algo para você pensar, tudo bem? Principalmente se eles forem pequenos, ou até mesmo se forem adolescentes. Na verdade, tem isso também. A última coisa que eu diria para você pensar sobre esse assunto é pelo menos considerar a segurança em caso de terremotos. Se algo grande acontecer e você estiver no pior dia da sua vida, a última coisa que vai querer é, cara, Na verdade, eu fico meio apavorado só de pensar na quantidade de bebidas alcoólicas de alta graduação que eu tenho no galpão. E se eu não tivesse tão certo de que minhas soluções de armazenamento não vão desabar de imediato? Seria muito líquido inflamável espalhado por aí para tornar seu pior dia ainda pior. Então, só pense nisso. Nós nos protegemos do álcool. Agora, vamos proteger o álcool de nós mesmos e das nossas decisões burras, garantindo que estamos usando os materiais adequados para os equipamentos. Na verdade, só existem alguns materiais que realmente deveríamos usar: vidro, madeira. Este é um carvalho branco americano de ótima qualidade disponível em chasercraft.com. Aço inoxidável, cobre e com moderação politetrafluoretileno ou Teflon. Todos esses materiais são geralmente aceitos como seguros, seja como componentes de um alambique ou para serem usados no armazenamento e aromatização de álcool. Depois,
Tenho que admitir que sou um pouco hipócrita nesse sentido, porque uso silicone em dois lugares. Primeiramente, juntas de silicone de alta qualidade vedam melhor os componentes de um alambique em mais situações do que as rígidas de politetrafluoretileno. Uso essas juntas sempre que o alambique está sob estresse ou carga. Na coluna superior, onde o peso a inclina para o lado. Eu também uso esses anéis de vedação de silicone baratos para armazenar em potes com tampa basculante. Mas eu confio menos nesses porque eles vêm da Kmart e da Orange, então eu os envolvo em politetrafluoretileno de forma bem vigorosa. Eu também vou tentar limitar isso o máximo possível, até abaixo do ponto sem volta. Então, se houver potencialmente algo sendo liberado desses materiais e indo para o destilado, espero que o processo de destilação ajude a limpar isso também. A ciência sobre juntas de silicone de alta qualidade e provavelmente alguns outros materiais que as pessoas estão começando a usar agora ainda não está totalmente resolvida. Na minha opinião, ou pelo menos eu não vi uma evidência perfeita. Quero trabalhar nisso futuramente, quando vendermos nossos destiladores só na América. Desculpa, pessoal. Por enquanto, no chazercraft.com, a gente inclui os dois e deixa você decidir. Fica a seu critério. Qualquer material que não seja vidro, madeira, cobre, inox, politetrafluoretileno ou silicone de qualidade. Eu ficaria desconfiado e te alertaria para não usar. Por dois motivos. Pode liberar substâncias no que você bebe, o que não é bom, e segundo, eles podem se degradar com o tempo, e se uma vedação fizer isso, pode começar a vazar. Vamos explicar por que isso é ruim em breve, mas não é bom. Sim, nossos materiais estão organizados. Nós realmente precisamos pensar em usar ingredientes seguros também para a destilação. Podemos ser um pouco mais ousados em alguns dos ingredientes que usamos, porque temos a própria destilação para tornar as coisas um pouco mais seguras para nós. Se você quiser ver até onde isso pode chegar, pesquise um pouco sobre a produção histórica de rum. Eu deixei um link ali embaixo que você pode assistir. Fica bem louco, tem cocô nisso. Mas essa liberdade pode levar alguns destiladores novos ou entusiasmados demais a exagerarem e usarem coisas que realmente não deveríamos. O exemplo mais comum que eu vejo com certa frequência é de pessoas me procurando e perguntando se podem envelhecer sua bebida em uma madeira que é venenosa. Nada bom. O caso mais recente foi de um homem, acho que da África do Sul, que queria usar madeira de caju para envelhecer bebida alcoólica. E parece uma ótima ideia. Cajus são deliciosos. Provavelmente não é venenoso, mas pode causar reações alérgicas graves. Resumindo, pessoal, se você está pensando em usar um ingrediente que não é padrão, confira primeiro no banco de dados de segurança alimentar. Vou deixar alguns links ali embaixo para vocês. Comecem por aí, é um ótimo ponto de partida. A resposta para "é seguro destilar" ao falar de uma fermentação demorou muito e tem um cheiro estranho. Desde que realmente tenha fermentado e o pH tenha caído depois de destilar, quase sempre está tudo certo. Vamos falar sobre a operação adequada, e não estou falando das questões técnicas, do que você deve ou não deve fazer aqui, é mais uma questão de mentalidade de como operar. Primeiro de tudo, nunca deixe o equipamento sem supervisão. Não estou dizendo que você precise ficar olhando para ele por 12 horas durante uma destilação longa com refluxo. Isso não é plausível, mas você deve ficar por perto 99% do tempo. Eu geralmente coloco um fone de ouvido, escuto um podcast, faço outros trabalhos no galpão, começo a gravar vídeo para o próximo vídeo que vai sair. Relaxo, jogo xadrez no celular, qualquer coisa, mas fique por perto para perceber o que acontece com o alambique. Certifique-se de que nada está vazando. Claro, líquido pingando não é bom, mas vapor de gás é ainda pior. Verifique se a sua água de resfriamento está fluindo como deveria, para que você não esteja apenas liberando vapor no ambiente. Utilize seu alambique em uma área bem ventilada. Assim, se houver um pequeno vazamento de vapor, ele não vai se acumular. Se você é novo nisso ou neste alambique, pesquise
antes de ligar o equipamento e entenda bem como funciona o alambique. Antes de você estar lá, entrando em pânico porque as coisas estão dando errado e você não sabe como mudar isso. Como trabalhar no próprio alambique e especialmente para missões de destilação durante a madrugada. Não tem nada melhor, eu acho, do que tomar um drink, um whisky, um coquetel, alguma bebida alcoólica que você mesmo fez enquanto está operando o Still It. Tem algo meio bonito nisso. Só vá com calma, não fique completamente bêbado. É um hobby legal, é seguro, mas exige um pouco de foco e atenção para fazer isso direito. Número 6. Aprenda as regras antes de começar a quebrar as regras. As regras de segurança praticamente nunca devem ser quebradas, mas o que estou falando é de quebrar as regras da tradição. Uma das coisas mais incríveis desse hobby para mim é que existe um espaço ilimitado para fazer coisas estranhas, diferentes, criativas, inovadoras e completamente novas. O problema é que a curva de aprendizado no começo desse hobby é simplesmente intensa. Tem tanta coisa que você precisa aprender e é muito fácil para um novo destilador se distrair tentando fazer algo que quer antes do treinamento. As coisas só deveriam sair do controle. Tipo, espere até você entender as ideias básicas da destilação. Espere até. Essas regras de segurança viram uma segunda natureza, aí faça o que quiser, cara. Quando você criar algo legal, volte e conte pra gente, assim todos aproveitam juntos. Só tenha um pouco de paciência para garantir que você não faça nenhuma besteira. Número 7. Entenda o aquecimento e suas opções de aquecimento. Você pode operar seu alambique e aquecê-lo com gás. Não há nada de errado com isso em si. Quero dizer, você poderia, se realmente quisesse aquecer seu alambique com fogo de lenha. Ambas as coisas funcionam, e eu entendo. Se você quiser fazer isso por razões logísticas específicas, eu entendo. Você pode querer ser mais historicamente preciso, já que isso faz parte da diversão do hobby para você. Eu entendo totalmente, mas em 2025 eu realmente tenho dificuldade para fazer qualquer coisa. Mas recomendo aquecimento por elemento elétrico para novos destiladores. Estamos lidando com gás e líquido inflamáveis. E tive um pequeno vazamento, um frasco de cortes encheu e eu não vi, e ele transbordou. E você tem uma chama exposta, isso não é uma coisa boa. Além disso, um elemento elétrico geralmente não se esgota. Você não precisa reabastecer a garrafa ou buscar lenha durante a corrida. E se você tiver um controlador razoável, vai conseguir muito mais precisão e controle de um elemento elétrico do que de qualquer um desses outros. Mas, por favor, esteja ciente de que, ao usar um elemento elétrico, você sempre precisa mantê-lo submerso enquanto estiver funcionando. Isso significa que, ao encher o alambique, levando em conta a quantidade de líquido que você vai destilar, você precisa garantir que o elemento continue coberto, mesmo depois de tirar parte do líquido da panela. Sim, você pode queimar seu elemento, o que não é bom. Existe uma pequena chance disso se tornar um ponto de ignição no alambique. Certifique-se de que os elementos estejam cobertos e, claro, seja qual for a fonte de calor que você estiver usando, tenha um plano. Assim, você pode aquecer ou esfriar mais e, efetivamente, tem um interruptor de desligamento. Você pode simplesmente desligar isso instantaneamente, se precisar. Não sei, mas se precisar, há uma mangueira por perto para apagar o fogo rapidamente. Garanta que pode controlar a energia no seu alambique e desligá-lo rapidamente. Certo, equipe? Vamos agora tratar dos 2 pontos mais importantes, geralmente associados à destilação caseira. Vamos descobrir como anulá-los. Eles não são um problema. Mas antes, eu quase nunca escrevo roteiros para os vídeos. Mas para este aqui, como é um assunto bastante sério, achei melhor fazer alguns tópicos. E mesmo tendo feito isso, eu tenho uma sensação incômoda de que deixei algo de fora e não consigo imaginar o que seja. Vou escrever um comentário e fixá-lo no topo dos comentários. Se você já faz isso há um tempo e acha que eu deixei de fora alguma informação importante de segurança para a destilação caseira, responda a esse comentário e dê uma dica para os novos destiladores. Assim, todas as informações ficam reunidas e fáceis de ler.
Se você é novo, depois de assistir a este vídeo, não deixe de conferir isso também. Assim, você terá todas as informações de que pode precisar. Certo? Número 8. Essa é importante. Metanol. Não tem como fugir. Metanol faz mal para você. Uma pequena dose pode causar cegueira e um pouco mais pode até matar. Mas é o seguinte, o processo de destilação não pode criar metanol. Na verdade, ele é criado no processo de fermentação, o que é comum. O mesmo acontece, quero dizer, com cerveja, vinho, hidromel. Você entendeu, né? Qualquer coisa que seja fermentada tem álcool. Provavelmente vai ter um pouco de metanol também e ninguém fica preocupado com isso. Se a gente pega o mesmo mosto que usam para fazer vinho e destila, a gente faz conhaque. Ninguém liga para o vinho, mas dizem que conhaque caseiro pode te deixar cego ou matar. Cerveja, ninguém se preocupa com o uísque que é cerveja sem lúpulo. Isso sim vai te matar. Resumindo, na maioria das vezes, se o produto fermentado é seguro, então o produto destilado também vai ser seguro, exceto quando estamos destilando. Estamos ativamente tentando concentrar alguns produtos químicos mais do que outros. Queremos mais álcool e menos água, por exemplo. Então existe a possibilidade de concentrarmos metanol em uma certa parte do processo, e se fizermos isso e bebermos só essa parte, sem o restante, com certeza você pode ter problemas. Então, sempre que você estiver fazendo uma destilação de bebida alcoólica, a última destilação de um determinado produto, faça bons cortes. Não vou detalhar como fazer isso, pois há alguns fatores envolvidos. Vou colocar um link para um vídeo dedicado falando sobre cortes. Assista e sempre faça os cortes. Não beba as coisas que você não deveria beber puras, que não são o coração. O início ou fim da destilação garantem segurança. Há outros químicos, como acetona, presentes nas cabeças. Quase sempre têm gosto horrível e te fazem se sentir péssimo no dia seguinte. Só por Deus! Faça os cortes com facilidade. Ok, número 9, o último na minha opinião. Esse é o maior problema e deve ser levado mais a sério que o restante, embora o resto também seja importante. Essa deve ser a coisa número 1 na sua mente toda vez que você for destilar qualquer coisa. E isso é, nunca, jamais, em hipótese alguma, aqueça um sistema fechado durante a destilação. Nós vimos o que aconteceu quando eu fingi vazar um pouco de álcool com um ponto de ignição por perto. Não foi bom. Você não quer que isso ocorra no seu galpão, cozinha ou qualquer outro lugar. Mas o que seria ainda pior é acumular pressão e ter essa pressão liberada de forma violenta e rápida, ou seja, uma explosão. Lembre-se de que o conteúdo daquele alambique também será inflamável. Então, se você aquecer algo que está selado com gás inflamável dentro, você vai ter uma explosão. É isso que vai acontecer e não queremos. A boa notícia é que bons alambiques já são feitos para evitar esse problema. Se não tem certeza sobre o seu, e deveria, visualize-o mentalmente. Pense em cada parte do alambique, desde o pote até o bico de coleta. Há algo ali dentro pelo qual você não conseguiria simplesmente respirar? Há algo pelo qual você não conseguiria passar água? Há algo pelo qual um aspirador de pó não conseguiria sugar? Você entendeu a ideia, certo? Às vezes. Alambiques avançados terão válvulas de 2 vias ou de 3 vias que direcionam para onde o vapor vai. Essas podem ser perigosas se você não prestar atenção na configuração, fora isso, de verdade. Para os destiladores caseiros, são os bloqueios. Então você colocou cobre demais em uma área e depois colocou botânicos por cima. Isso pode acabar compactando e criando um bloqueio. Honestamente, é improvável, mas como eu disse, é a maior e mais catastrófica falha que pode acontecer com a gente. Então, certifique-se de prestar atenção nisso. Outra coisa que você deve considerar aqui é o vapor no ar. Voltando à ideia de ter um espaço bem ventilado, você realmente não quer brincar com isso. Faça isso com a janela e porta abertas, próximo ao alambique e do lado de fora, entendeu? Se você olhar novamente para essa explosão, vai notar que há uma espécie de bola de fogo.
Mas também tem líquido inflamável se espalhando por todo lado, que depois pega fogo também e acabamos com uma explosão mais fogo por toda a parte. Nada bom, o que nos leva a outra pequena dica, ou uma dica importante que não se encaixa exatamente nesse ponto, que é nunca carregar seu alambique com um destilado acima de 40% de teor alcoólico, porque isso significa que o líquido não é inflamável. Agradeço imensamente aos Patreons por nos apoiarem todos os dias e meses. Muito obrigado. Nós realmente agradecemos de verdade. E é meio louco para mim que ainda existam Patreons inscritos agora que já estavam inscritos antes. Logo depois, fiz meu primeiro vídeo de segurança há muito tempo. Agradecemos a vocês, muito obrigado. Por que eu disse que a destilação caseira é mais segura do que defumar carne? Bem, informação pessoal e anedótica. A pior coisa que eu fiz, o pior acidente que eu tive destilando em 8 anos, foi perder um monte de álcool no qual eu trabalhei muito duro. Porque um recipiente de vidro rachou e caiu tudo no chão, nada legal. Defumar carne e fazer churrasco por isso? Mais ou menos o mesmo tempo. Eu já tive 2 bolas de fogo gigantes saindo dos defumadores por fazer besteira e fogo de gordura. E uma que não foi tão ruim. Mas eu realmente achei que nossa casa estava em perigo em uma dessas vezes. Ao conversar com outros, ouço quase sempre as mesmas histórias. A pior coisa que acontece com a maioria das pessoas que destilam é perderem algo de que gostam na forma de álcool. Tenho um amigo que causou um incêndio em casa com um defumador, mas está bem. Não causou muitos danos, mas complicou um pouco por um tempo. Siga as dicas de segurança, aproveite o hobby, prove que os pessimistas estão errados e a gente se vê na próxima. Continue perseguindo, até mais!